Paz e graça, graça e paz do Senhor Jesus, louvado, exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor. Bom dia! Estamos aqui no nosso Café com Deus, hoje, 28 de agosto de 2023. Vamos lá? Saboreie bem esta palavra, porque ela vai te alimentar, vai nos alimentar, vai nos sustentar. Então tá. Pegue a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e vamos comigo a partir do versículo 31. Pegou? Pegou aí? Então, tá bem, que bom, né? Olha só. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Para quem que Jesus falou? Para quem havia crido nele. Porque quem não crê, Jesus nem perde tempo. Pegou aí? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uau! E conhecerão o quê? A verdade. E a verdade o quê? Os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E nunca fomos escravos de ninguém. Como pode você dizer que seremos livres? Como é que vamos ser livres se nós não somos escravos? Eles eram e não sabiam. Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando, ando é gerúndio, é o verbo na prática. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, porque ele é vendido. Escravo é assim. Mas o filho pertence a ela para sempre. O filho pertence à família para sempre. Filho não se vende, filho não deixa de ser filho. Filho é filho. Coisa linda, né? Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, o Senhor Jesus estava falando somente para aqueles que creem. Porque as coisas espirituais só são discernidas para aqueles que estão em espírito, crendo. E o Senhor Jesus estava falando sobre pecado. Coisa antiga falar sobre pecado, né? Hoje ninguém quer pregar sobre pecado porque ninguém quer ouvir sobre pecado. Não mexe no meu pecado de estimação, não. Deixa ele quietinho ali. Pois é, Jesus mexe. Cutuca ali mesmo. Cutuca bem ali onde precisa ser cutucado, né? E Jesus vem falando com eles sobre cativeiro, sobre escravidão. E eles não entenderam. Porque eles tinham aquela cultura judaica, né? E eles não sabiam do poder libertador do Messias, do Senhor Jesus. Afinal de contas, foi para isso que ele veio, para nos libertar, para nos salvar da condenação eterna. É para isso que Jesus veio. A cruz foi o transporte pelo qual o Senhor teve que passar por ela para nos libertar. E o sangue dele nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Mas eles não entendiam isso. Como assim? Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos escravos, não. Vamos ser livres de quê? Aí Jesus foi explicar para eles que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E, pastor, então agora
deu ruim. Como dizem os cariocas, deu ruim, porque eu sou pecador e eu também sou. Nós também, todos nós somos pecadores. Isso está intrínseco em nós, na nossa natureza humana. Uma coisa é pecar, como eu peco e você. Outra coisa é viver pecando. Pecando, você sabe, na gramática do português, do nosso português, né, do nosso idioma, é gerúndio. É um verbo em ação. Como andar, o gerúndio de andar é andando. Correr, correndo. Passear, passeando. Pecar, pecando. É prática cotidiana, diária. É um verbo, verbo é ação. Ação é pecar. Mas a prática dele, do pecar, é pecando continuamente. É aquela pessoa que vive pecando, pecando, pecando e acha que está tudo normal. E acha que está tudo bem. Ah, não estou indo à igreja, não, mas eu tô com Deus. Deus é comigo, eu oro em casa, eu leio a Bíblia e está tudo bem. Não está, não. Não está, não, porque Jesus falou que nós temos que congregar, temos que estar unidos num só corpo, onde Ele é o cabeça. Se eu estou fora do corpo, tem muita coisa errada aí. Pecar é uma condição inerente ao homem. Nós somos pecadores, mas nós não podemos permanecer no pecado, ou seja, pecando, pecando, pecando. Isso vai fazer com que a nossa mente fique cauterizada. O que é mente cauterizada pelo pecado, pastora? É a pessoa que peca, 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 peca e nem sente mais que está pecando. Já cauterizou, ela não sente. Uma ferida, quando ela é cauterizada, cauterizar é queimar. Aí depois pode passar a mão, não vai doer nada, porque foi cauterizada. E quando a mente humana ela é cauterizada pelo pecado, ela peca, 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 peca e não sente que está pecando, 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 porque já se tornou escravo do pecado. Essa escravidão já está acontecendo e ela nem sente, nem se dá conta. Mente cauterizada pelo pecado é mente que não consegue perceber o cativeiro no qual ela já se encontra. Acha que tá tudo bem, tudo legal, belezinha. Não tá nada legal, não tá nada belezinha. Pelo contrário, tá ruim. A coisa tá feia. Se Jesus voltar, vai pro inferno. Porque está na prática do pecado. Uma coisa é eu pecar, o Espírito Santo de Deus, ele vai sinalizar para mim, e eu vou correr aos pés do Senhor e clamar pelo sangue do Cordeiro para me lavar e me purificar de todo pecado. E não voltar à prática. O que foi que Jesus falou para aquela mulher adúltera, que estava a ponto de ser apedrejada? Vai e não peques mais. Não continue pecando, adulterando. Pecar, nós pecamos. Errar, nós erramos. Mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado. Porque quem conheceu Jesus, quem reconheceu a soberania de Jesus na sua vida, o Filho de Deus, que é a verdade que liberta. Quem conheceu Jesus, conheceu a verdade,
que liberta de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas uma mente cauterizada pensa que está pecando, mas está em Cristo. Não está na igreja, mas está em Cristo. Está fofocando, está pecando na prática do pecado continuamente e acha que está em Cristo. Por quê? É o que eu e todos os pastores mais ouvimos. Ah, pastor, eu estou bem, está tudo bem. E nós, à luz da palavra e à luz do Espírito Santo, vemos que não está nada bem, está tudo ruim. A pessoa não tem mais prazer de adorar, não tem mais prazer de ir para a igreja, olha, a pastora chama para orar, a pessoa não quer orar, dá um monte de desculpa para orar, fala palavrão, está na prática do pecado, a mente já está cauterizada, está sendo escravo do pecado e não sente, e não vê. E conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus. E Jesus é a palavra. O verbo é palavra, que se fez carne e habitou entre nós. E depois ele voltou para o Pai, mas continuou conosco. Como assim? Através da sua palavra. E conhecereis a palavra, a verdade, e conhecereis Jesus. E esta palavra nos liberta. Perceber a diferença de pecar e pecando? Pecar eu peco, mas permanecer pecando, isso não. Permanecer no pecado, isso não. Isso não. Isso cauteriza minha mente e me leva para o inferno. Isso cauteriza a tua mente. O pecado no gerúndio, na prática cotidiana, te leva para o inferno. Nossa, pastora, em plena segunda-feira, café da manhã com uma palavra dessa? Uau! Yes! Exatamente. Para você ter uma semana vitoriosa, é assim mesmo. Na verdade, que liberta. Em nome de Jesus. Tome aí, quentinho, esse café com Deus. E à tarde, temos o chá das 5. Pontualidade britânica, tá? O chá das 5 com Deus também. Esse é o nosso devocional desta manhã. Sirva-se à vontade. É a palavra de Deus para você, para mim, para nós. Servamos-nos desta palavra em abundância. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até mais.